Bom, galera, a aula de hoje será sobre volume financeiro. Uso bastante volume aí no meu dia a dia. Cara, se utiliza o VWAP, utilizo sim, tá? Na aula de médias eu vou abordar tudo isso com vocês. Fala, mano, boa noite. Não, eles não têm relação nenhuma, não. Tipo assim, o que você vai sempre analisar é o quê? Você vai analisar a questão das divergências e a questão da área de sobrecompra e sobrevenda lá no estocástico. Você não vai, tipo, outra coisa, tá lateral, tal, não vai influenciar em nada não, entendeu? Tipo, não vai ser um indicativo contra para você entrar na operação, sabe? É, você vai tentar confluenciar o estocástico, o RSI com a sua entrada. Mas, por exemplo, quando que você evitaria um loss, né? Por exemplo, mercado super esticado aqui, aí ele vai fazer aqui topos ascendentes. Esses topos ascendentes, vamos supor que eles estão com divergência no RSI. Ou seja, lá no RSI está assim, ó, descendente. Tem aqui uma divergência baixista. Então, por exemplo, você ficaria ligado para esperar uma rejeição nesse topo anterior, não ia comprar aqui no toque, por conta da divergência. O mercado pode querer vir numa baixa. Aí, pô, se rejeitar aqui, beleza, fizer um candle gatilho, você monta a operação. Caso não rejeite, aí, pô, você nem pega a operação porque pode fazer um pullbackzinho aqui e cair e ir de acordo com a divergência baixista. E é o que? Ela vai mostrar pra gente a força das pernadas, né? Então, aqui renovou topo, porém a força foi descendente. Então, você vai fazer essas interpretações de divergência lá no RSI e no estocástico, área de sobrecompra e área de sobrevenda. Mas dá para olhar também divergência, né, no estocástico, mas a maioria das vezes a gente vai utilizar mais no RSI mesmo. No estocástico, área de sobrecompra e área de sobrevenda. De resto, pode ignorar. Show? Nada. Pessoal, muita gente pensa que o volume financeiro ele tem uma relação, por exemplo, com a força, né? Muita gente usa o volume assim, ó. Deixa eu abrir o TradingView para vocês. Muita gente vai usar o volume assim, ó. Vai colocar, né? Até tem aqui a opção TradingView e você colocar uma cor para o volume comprador e uma cor para o volume vendedor. Porém, isso não tem nada a ver, né? Isso aí não vai influenciar em nada, porque o volume ele não tem nada a ver com o candle em si, com a força. Ah, pô, se normalmente tá assim, né? Comprador tá um verde aqui e o vendedor tá um vermelho. Aí, pô, aí o cara fala: "Ah, então isso aqui quer dizer que é força de alta, um volume alto de compra, né? Entre muitas aspas. Aqui é um volume alto de venda, volume alto de compra. Não, isso está errado. Essa interpretação não existe. Por isso que você pode utilizar o volume com uma única cor. Não tem diferença nenhuma. A cor é simplesmente estética, simplesmente para enfeitar, sabe? Tô gravando, Ivan. A cor é simplesmente para poder enfeitar. Então, assim, pode utilizar da mesma cor, que é até bom para vocês não confundirem. Ou então coloca um breve degradêzinho assim, tipo, coloca, pô, esse aqui assim e esse aqui, tipo assim, sabe? Um leve degradê, mas não interessa, é só para ficar bonito, só para ficar esteticamente agradável a cor. Isso aqui não diz respeito à força compradora, não diz respeito à força vendedora. O volume financeiro ele vai nos mostrar exclusivamente a troca de ordens. Se é um volume alto, alta troca de ordens. Se é um volume baixo, baixa troca de ordens. Se é um volume na média, troca de ordens está mediana. Então, ele vai nos mostrar exclusivamente a troca de ordens. Para poder adicionar o volume muito simples, né? Indicadores, volume financeiro em qualquer plataforma, é sempre assim, colocar aqui volume, volumezinho aqui já era. E para adicionar a média, vai dar 2 cliques, vai vir aqui média móvel de volume, né? Vai estar desmarcado, você vai marcar. É uma M20 aritmética, vai colocar a cor que você quer, a espessura, opacidade, né? Se quiser ela menos forte, enfim, isso aí é critério de vocês, também é estética. Então, aqui o volume ele vai nos mostrar a troca de ordens. Exclusivamente isso. O que é troca de ordem? Como assim troca de ordem? Por exemplo, se eu pego uma operação de compra e um throwback na cabeça desse pivô. Se eu pego uma comprinha aqui. Beleza, comprei nesse ponto. Eu comprei nesse ponto e se onde está meu take? ABC, certo?
Eu vou pegar essa impulsão, vou replicar aqui para o fim da correção, meu alvo vai estar mais ou menos aqui em 100%. Então, quando o mercado chegar aqui, eu vou vender. Por que que eu vou vender? Porque eu estou comprado e aqui eu vou bater o meu take. Então, se eu estou comprado e eu vendo, o que ocorreu? Uma troca de ordem. Qual troca de ordem foi? Da compra trocou para venda. Da compra para venda. Ou seja, é o dinheiro trocando de mão. Troca de ordem é o dinheiro trocando de mão. Então, mais uma vez, se eu pego uma operação de compra aqui e eu estou com um take nesse ponto, um takezinho aqui de 100% dessa impulsão anterior, e eu estou comprado, o take é sempre uma ordem contrária. Então, o meu take será uma operação vendedora para poder liquidar a minha operação de compra. Logo, se eu estava comprado e agora eu estou vendido para poder liquidar essa posição de compra, eu troquei ordem. E é isso que vai mostrar o volume. Troca de ordem, o dinheiro trocando de mão. Né? Não só quando é take, apenas foi um exemplo, né? Pode ser no stop, enfim. É o dinheiro trocando de mão, é uma troca de ordem, é passando da compra para venda ou da venda para compra, é troca de ordem. Ou seja, por exemplo, se tiver uma alta troca de ordens em um ponto de pullback, o que significa? Significa que aqui, nesse ponto aqui, ocorreu uma alta troca de ordens, ou seja, alguém montou posição aqui. Ou então, no caso de um pullback, quando tiver com volume alto, ou seja, estiver caindo com muita troca de ordem, significa que o pullback é sempre uma correção. Então, no caso, é uma correção de uma tendência de alta, por exemplo, um throwback. Então, uma alta troca de ordem vai nos mostrar o quê? Vai nos mostrar que o que antes estava predominando, que era a compra, agora trocou e foi para venda, ou seja, bem provavelmente que vai romper aqui esse ponto de pullback. Agora, se a gente tem uma alta troca de ordens em um alvo de Fibonacci, por exemplo, em um ABCzinho aqui, o 100%, o mercado bate e no candle que toca vai ficar com uma alta troca de ordens, significa o quê? Que trocou ordem da compra para venda. Então a galera liquidou a posição aqui. Então o mercado pode cair, beleza? E caso ele caia agudo, a gente vai entrar em um outro comportamental de V15 de volta em V, que eu vou comentar já já. Então o volume ele vai nos mostrar exclusivamente a troca de ordens. E é por vela o volume. Ele é por vela. Então cada vela tem o seu volume financeiro. Por exemplo, essa vela aqui, qual foi o volume dela? Esse volume. Essa vela aqui, ó, é sempre que está aqui na linha branca. Então cada vela terá o seu respectivo volume, beleza? Então a partir disso a gente consegue fazer algumas interpretações. A primeira interpretação é um volume de exaustão, ou seja, quando o mercado está caindo ou está subindo e ocorre um alto volume, não precisa gravar, pessoal, só vocês entenderem. O mercado está subindo, está em tendência de alta, bem forte, aí começa a ficar com alto volume aqui. Tá com muito volume. Em fim de movimento, numa tendência, já está engatada a tendência, está rolando a tendência há um tempo, o mercado vai e faz um alto volume. O que que significa? Alto volume igual alta troca de ordens. Então, alta troca de ordens no fim desse movimento vai representar o quê? Vai representar o dinheiro trocando de mão. Logo, o dinheiro trocando de mão é trocando da mão compradora, né, que é o que estava predominando na tendência de alta, para a mão vendedora. Então, quando a gente tiver uma alta troca de ordens, um alto volume em fim de movimento, ele vai nos mostrar uma exaustão da força, de qual força nesse exemplo? Da força compradora. Uma exaustão da força anterior. E o que o mercado faz? Ele vai exaurir a força anterior, vai entrar aqui em correção. Então, se o mercado, por exemplo, ele está em baixa, aí você pegou, por exemplo, uma venda nesse pullbackzinho e o seu take está aqui no alvo de Fibo. Aí o mercado toca aqui e faz um alto volume. Isso aqui vai mostrar força de movimento ou uma exaustão? Uma exaustão. Um alto volume, é só lembrar, esse alto volume significa o quê? Alta troca de ordens. Pô, se eu tô num alvo de Fibo de baixa e tá tendo troca de ordens, não tem outro sentido a não ser o quê? Uma liquidação nesse ponto. Então, se ocorreu aqui uma liquidação, a liquidação ela vai ocorrer. O que ocorre junto com a liquidação? Uma exaustão. Se a pessoa que está vendida, ela liquidou sua posição, ela comprou. Então o mercado ele vai o quê? Ele vai entrar em um processo de exaustão da força vendedora e vai exaurir essa força vendedora, vai corrigir. Então sempre que a gente tiver um volume alto em fim de movimento, isso vai nos mostrar uma exaustão. Reparem, ó, se vocês forem olhar aqui onde a gente tem alto volume, normalmente o mercado vai e faz topo fundo. Ou seja, ele corrige. Então, por exemplo, aqui, ó, olha que volumaço. Aqui, ó, por exemplo, aqui, volume alto, o mercado fez o quê? Topo. Aqui em cima, volume alto, o mercado foi e fez topo. Aqui em cima, o mercado fez topo.
Fundo, ó, olha o fundo. Ou seja, mercado caiu, volume alto, exaustão, porque está em fim de movimento. O mercado foi corrigiu. Aqui, ó, volume alto, mais ou menos nesses candles aqui na queda. Aí quando a gente está na queda e o volume tá alto, ou seja, em início de movimento e o volume alto, isso aí vai ser uma ignição do preço, uma força de movimento. Então, em fins de movimento, um volume alto representa exaustão. Ó, mercado em queda, olha esse candlezão, olha esse candle, olha o volume dele. O volume não tem nada a ver com o tamanho do candle, pessoal. O candle pode ser pequeno, ter um volume alto, pode ser alto, ter um volume médio, não tem nada a ver. Vai mostrar pra gente a troca de ordem que ocorreu ali naquela região. Então o mercado caiu em um volume alto. Ou seja, alta troca de ordem depois de uma forte queda. O que pode significar isso aqui? Qual que é o único sentido de significar isso? A gente pensar a alta troca de ordens, depois o mercado cair muito assim, ou seja, é a venda passando para a compra. Troca de ordem, o dinheiro trocando de mão, dinheiro saindo da mão da venda para a mão da compra. A galera está liquidando a posição de venda. E o que o mercado faz? Vai exaurir essa força de venda, vai corrigir. Beleza? Então, alta troca de ordens em fim de movimento, ó, alta troca de ordens, olha o topo. Aqui, ó, alta troca de ordens, mercado exauriu, corrigiu. Nesse fundo aqui, ó, alta troca de ordens, mercado foi e voltou em V, o que eu vou comentar agora com vocês. Então, exaustão a gente vai ter em fim de movimento e ignição em começo de movimento. Por exemplo, se o mercado ele vai buscar ele veio buscar aqui esse pullback, ó, nesse topo anterior. Veio buscar aqui. Por que que eu não pegaria essa compra? Ó, vamos lá. O mercado está em alta. Esses candles aqui de cima estão com volume alto, ó. Olha o volume, altíssimo. Olha onde está a média. Volume alto aqui. Ou seja, volume alto em fim de movimento. Por que em fim de movimento? Ó, o mercado fez um fundo duplo, ativou o pivô e rasgou para cima. Deu uma forte puxada. Está esticado. E está com volume alto. Ou seja, volume alto em fim de movimento, exaustão. Alta troca de ordens em fim de movimento. Não pode ser nada mais, nada menos que liquidação. Liquidação é a mesma coisa que exaustão, né? Tipo, na verdade, a liquidação gera uma exaustão. Se eu liquido a minha posição de compra, peguei uma compra, por exemplo, aqui, e eu liquido ela nesse ponto, essa minha liquidação vai gerar o quê? Uma exaustão da força de compra e o mercado vai corrigir, vai cair. Exaustão é cansaço. Então, o volume alto nesse fim de movimento, exaustão. Aí agora, qual é o início qual é o novo movimento agora? De baixa. O mercado tá caindo agora. Tava em alta, agora tá caindo. Então, o início do movimento aqui é o quê? É a queda. Aí o mercado vai e cai com volume alto. Olha esse candlezão que veio tocar no ponto de throwback. Olha que volume alto. Então, aqui você não vai pegar a compra, porque é um volume de ignição. Vai estar mostrando pra gente força vendedora. O que o mercado fez? Derreteu, rompeu tudo. Rompeu o suporte, saiu rompendo tudo. Aí chegou nesse cara aqui, caiu e foi um volume alto aqui. Corrigiu. Caiu mais, volume alto aqui. Aí sim, iniciou uma alta. Então, pessoal, volume alto em início de movimento, em pullback, em throwback, vai ser ignição. Então, se é ignição, é força de movimento, você não pega a operação de pullback, de throwback, você fica ligado. É como se fosse uma confluência a menos, né? É uma confluência ao contrário, é um indicativo contra o seu trade se tiver o volume muito alto no ponto de throwback, no ponto de pullback. Você pode ficar desconfiado, porque pode ser que rompa. Então, volume alto em fim de movimento, exaustão. Volume alto em início de movimento, ignição. A gente tem também alguns contextos de divergências, que é basicamente esforço e resultado. O volume ele vai nos apresentar sempre o esforço e o preço, o resultado. Então, por exemplo, um alto volume aqui, alto volume, em fim de movimento, isso aqui foi um alto esforço. Qual foi o resultado? A correção. Então, a partir disso a gente tem um contexto de não importa a polaridade, não importa a cor do volume, não importa a cor do candle, o tamanho do candle, só você vai analisar o contexto. Tá tendo uma alta troca de ordens. Em fim de movimento, o que pode ser? Liquidação. Agora está tendo uma alta troca de ordens em começo de movimento, aí ignição, não tem outra coisa. E a gente tem contexto de divergências, né? Antes eu só vou mostrar um exemplo que rolou no tradezinho de hoje, ó. Trade aqui do Bitcoin. O mercado estava trabalhando nesse rangezinho aqui de suporte. E anteriormente havia feito aqui um oco, tal. Depois eu vou fazer
o estudo desse ativo com vocês. Na verdade, deixa eu mostrar, ó, desde o início. A gente tinha aqui o mercado trabalhando nessa LTA. Poderia traçar ligando esses fundinhos aqui ascendentes. E ele foi e fez um oco. Fez um ombro, cabeça, ombro. Fez uma figura gráfica baixista. Fica uma exaustão da força de compra. O mercado foi e fez aqui o esquerdo, cabeça, direito. Tá de ombro direito aqui. E veio cair. Se a gente for pegar aqui o alvo, qual que é o alvo desse trade? Impulsão, correção, vem agora uma impulsão. Então, reparem, onde o mercado foi buscar? Ele nivelou o topo aqui com seu ombro esquerdo, bateu aqui nesse ponto, junto também de uma Fibonacci, Fibuzinha aqui de 50%, quase uma 61.8. E acho que tinha a POC também, que é a POC dessa pernadinha de alta. No ponto. Então, um ponto muito, muito, muito interessante de venda. E caso tenha uma operação de venda aqui, qual que é o alvo desse trade? Vai pegar essa impulsão e vai projetar a partir de onde? Vai projetar aqui na máxima da contração do movimento. O mercado foi buscou aqui o alvo de Fibo. Deu take. Beleza? A venda aqui deu take. Muita gente pegou a operação de venda nesse pullbackzinho aqui. É a operação do oco, né? Pegar uma vendinha na neckline. Porém, deu loss. E eu me dei bem com o oco, por quê? Porque eu antecipei aqui o ombro direito. Eu tava enxergando já um oco desde esse momento aqui. Ó, eu falei, pô, se fizer um topinho aqui é um oco. Então eu vou antecipar a vendinha aqui em um ponto que tende a entrar força vendedora, que é onde? Uma taxa de FIBA atuando como resistência, essa própria resistência, a POC atuando também como resistência. Então eu vendi nesse ponto aqui no toque, o stopzinho ele entrou na Fibonacci de 786. E o take lá no 100%, take 9 de Fibo. Operaçãozinha aí de 3,45 vezes o risco Saturno. E assim que o mercado, ele... Na verdade, o meu stop ficou um pouquinho acima aqui nessa massa. Ficou mais ou menos uns 5 vezes o risco Saturno. Mas poderia colocar no 786 que tranquilamente o mercado já foi a favor. Já conduziu o trade, ó. Fez aqui um 2, 3 de venda bem legal. Máxima, massa mais alta, massa mais baixa. O mercado foi perdeu mínima, ativou um 2 de venda, fez topo aqui na região e entrou na baixa e bateu aqui o nosso alvo de Fibonacci de 100%. O que aconteceu aqui, pessoal? Olha o volume. Olha o volume desse candle. Olha o volume desse candlezão aqui. Então, a gente estava com um alto volume nesses últimos candles de baixa. Um alto volume. Então precisa ter essa POC para dar uma segurança, vai entrar na antecipação do direito. Não necessariamente ter a POC, mas ter contexto, pô. Se tiver uma LTA, se tiver o topo anterior, você tem que ter um ponto de venda. Um ponto de venda normalmente. Tá? Normalmente. A gente vai ter aula disso, pessoal. Fiquem tranquilos. Não, mas você anteciparia isso, entendeu? Você antecipa o movimento para você poder colocar um stop melhor. Você vendeu aqui na 61, stop aqui, um stopzinho disso aqui para buscar um alvo disso. Então a antecipação ela vai gerar um stop mais curto, sabe? Também o canalzinho buscou certinho na linha de retorno aqui. Aqui uma LTB, linhazinha de retorno, buscou certinho aqui na linha de retorno, a linha de retorno projetada. E como poderia antecipar que não iria rolar o oco, caso ele rompesse? Perdesse topo. Ou se o mercado fechasse, stop te estopasse, velho. O mercado te estopasse. Você vendeu aqui, preço subir, tá estopado. Mas o mercado ainda pode fazer aqui um oco ascendente. Mas o oco ele só perde mesmo sua eficácia, tipo assim, só desconfigura se o mercado fecha acima desse topo. Agora ele pode fazer um oco descendente, ou seja, com o seu ombro direito mais alto que o ombro esquerdo. Ou então um oco descendente, com o seu ombro esquerdo mais alto que o ombro direito. Ou então um oco plano, como foi o caso aqui, que teve seus ombros nivelados. Isso tudo a gente vai ter aula, pessoal. Podem ficar tranquilos, tá? Fazer uma vez no OB eu ficaria com medo. Eu posso operar contra. Cara, como eu sou de OB, a LTA seria muito forte. Fazer uma venda no ombro direito eu ficaria com medo. Fazer uma venda aqui? Mas, ó, você estaria vendo o mercado assim, tá vendo? Ó? Estaria vendo o mercado assim. Desse jeito. E se for olhar, ó, ele perdeu essa LTAzinha micro aqui já. Você poderia também traçar uma LTA pegando esses fundos, ó. O mercado foi e perdeu ela. Então você tinha contexto de queda aqui. Ele fez um pivôzinho lá em cima, ó. Se vocês olharem. Fez um pivôzinho aqui em cima, ó. Ó o pivôzinho de baixo que ele fez aqui. Perdeu o fundo. Então, assim, pô,
Já tinha fechado acima, abaixo dessa resistência, então configurou aqui uma trap, né? Fez aqui uma bull trap, um falso rompimento nesses topos aqui anteriores. Então, em relação a não ter perdido esse LTA aqui macro, tranquilo. Na sua entrada ainda tinha as costas de uma LTA, correto? Não chegou a buscar, não. Chegou a ter, não. Na verdade, talvez pegando essas LTAzinhas aqui, esses fundinhos aqui. Não, não. LTA não chegou a dar contexto, não. Então, pessoal, cara, esse terceiro candle, 1, 2, 3, é o que você disse, ó, deixa eu só dar uma massa dele. Você pode conduzir o stop, né? O mercado foi, ó, tocou lá, aqui você pontuou a venda. Aí, pô, o mercado foi e rejeitou já. Nessa rejeitada, nesse candlezão de baixa, já vai estar com stop na máxima aqui. O mercado foi bem direcional aqui pro alvo. Então, buscou o alvo rapidinho. Então, pessoal, o que que... Fala, mano. Não, o oco o oco e o ocó é uma figura de reversão. Então, para você ter um oco, você tem que estar numa tendência de alta. Para você ter um ocói, você tem que estar na tendência de baixa. É igual eu mostrei hoje no story, né? Tinha um ocói aqui, aí o mercado subiu, aí ele foi fez um pivô de baixa, aí aqui ele foi e fez outro COI. Então, não, só pode ter o oco sempre em fim de movimento, sempre em fim de tendência de alta, ó, você vai ter um oco, porque o oco, na verdade, ele é o quê? É um pivô de baixa, né? Quando o mercado perde fundo aqui, pivô de baixa. Então, para você ter um pivô de baixa, o que é um pivô de baixa? Ele vai reverter uma tendência de alta para baixa. Então, anteriormente, você tem que ter o quê? Uma alta. E no caso do Okoi, o Okoi nada mais é que um pivô de alta. Então, ó, o pivôzinho de alta aqui. Ó, o mercado arma o pivô agora, fazendo um fundo acima, perde topo ativando. Então, perder topo aqui, a cabeça do pivô é a neckline, que chama de neckline. Então, para você ter um pivô de alta, você vai estar revertendo uma tendência de baixa para alta. Ou seja, anteriormente aqui tem que ter o quê? Uma tendência de baixa. É uma figura de reversão. Ocorre de baixa para alta, oco de alta para baixa. Beleza? Show. Então, pessoal, o mercado tocou aqui no alvo de FIBO, tocou aqui no 100%. E o que aconteceu? Tocou aqui no 100%, perfeitinho. E já entrou aqui um alto volume. Ó, o mercado, no candle que tocou no alvo de FIBO, olha esse volume, altíssimo. Então, um alto volume em um ponto de alvo de Fibonacci, ou seja, em um ponto que era um ponto de liquidação. Caso tenha pego uma venda aqui, o 100% é um ponto de liquidação. Então, se eu tive um alto volume em um ponto de liquidação da força de venda, né? Se eu peguei uma venda aqui, meu take é onde? Aqui, ou seja, eu vou pegar uma compra nesse ponto. Então, se lá eu tive uma alta troca de ordens, um alto volume, alta troca de ordens no alvo de Fibonacci, não tem mais nada a não ser uma liquidação. Ou seja, a galera que estava vendida nesse ombro direito aqui, que pegou essa operação de venda, liquidou sua posição aqui. Então, o que acontece quando você liquida uma posição de venda? A venda diminui, a oferta diminui, a compra aumenta, a demanda aumenta. Então, você pegar esse pullback que não é nem um pouco plausível, não é interessante. Isso também é trado a um contexto de volta em V, V15 ou V institucional, né? Vou escrever aqui para vocês, ó, V institucional, ou então volta em V, ou V15, tudo a mesma coisa, a mesma coisa. Então, V institucional, volta em V, V15, o que é isso? É quando o mercado ele cai agudo e depois sobe agudo. Ou seja, ele caiu e voltou em V. Ou então ele vai subir agudo e vai cair agudo. Ou seja, ele subiu agudo e vai cair também agudo, voltando em V. E quando a gente tem um volume alto em fim de movimento, um volume alto aqui, ó, igual teve nesse ponto, o que eu vou especular? Se o mercado começar a subir agudo, igual tá subindo agora, o que eu vou especular? Que ele vai o quê? Voltar em V. Vai bater topo.
Então não vou pegar uma venda no pullback. Eu vou esperar que seja rompido e vou pegar uma operação de compra a favor. Por isso que eu peguei o throwbackzinho aqui e saí no topo. Eu fui a favor da volta em V. Beleza? Então, essa volta em V a gente pode meio que antecipá-la. A gente pode antecipar essa volta em V. Por que a gente pode antecipar? Alta troca de ordens em fim de movimento. Alta troca de ordens em fim de movimento vai nos mostrar o quê? Que aqui ocorreu uma liquidação. Se ocorreu uma liquidação, ou seja, quem estava vendido agora comprou para poder liquidar a posição de venda, o mercado ele vai exaurir a baixa, vai corrigir. Como ele caiu agudo e está corrigindo agudo e está subindo com volume alto, olha o volume desse candle. Ou seja, um volume alto no começo de um movimento. O que é isso? Ignição. Então, força de alta. Então, aqui a gente tem um contexto de volta em V. Né, que o mercado ele pode voltar em V e bater seu topo. Então, eu não vou vender aqui, porque o mercado tende a romper. Caso volte, eu pego uma comprinha aqui para poder surfar a volta em V. É até ali uma forma de operar, né? Que é uma entrada que eu nunca vi nada, ninguém operando, nunca vi nada sobre. Peguei a comprinha aqui, ó. Estourado, explodiu, filho. No mesmo candle. Cara, ainda fiquei na dúvida. Devo me preocupar com a macro, posso focar mais na micro. Então, Edu, tipo assim, ó. Não é porque você. Tipo assim, você não ia. Você falou que o que tava te deixando com medo era pegar a operação aqui de venda, porque tinha essa LTA, certo? Mas o mercado tocou nela. Então tocou na LTA e aqui entrou compra. Pô, aí o mercado foi e bateu no ponto de venda. Então, se você vendeu aqui, você vai estar o quê? Esperando que essa LTA seja rompida mesmo. Por quê? Se o mercado voltar, é aquele contexto que eu falei de topo e fundo forte. A gente tem um topo forte, o que é um topo forte? O mercado sobe e vai testar esse topo tempos depois. Isso aqui é um topo forte. Ou seja, o topo forte ele tende a ser raramente testado e tende a ser respeitado. Então, se o mercado volta aqui para testar de novo a LTA, essa LTA que antes era forte porque estava sendo tocada em um longo intervalo de tempo, se ela for tocada agora novamente em um curto intervalo de tempo, ela é uma LTA fraca, ela é um suporte fraco, é um fundo fraco. Ou seja, coisas fracas, suportes e resistências fracos, eles tendem a ser rompidos. Então, se o mercado retornou, é que ele tende a romper essa LTA. Você poderia ter essa interpretação para não ficar com medo de comprar, de vender. E outra coisa, o mercado perdeu essa LTAzinha aqui. Ah, mas não perdeu essa. Então, pô, se for olhar, perdeu a LTA, tipo, uma coisa a favor. Mas não perdeu a outra, então menos uma zerado. LTA você não vai deixar nem contra nem a favor. Entendeu? Você vai sempre analisar ali o contexto. E essa questão de topo e fundo forte. Se o mercado ele vem e faz aqui um topo, volta, toca de novo, volta, toca de novo. Se o mercado romper isso aqui, você pega uma operação de throwback, tem contexto. Por quê? Porque esse aqui é um topo fraco, o topo fraco tende a ser rompido mesmo. Da mesma forma, se fizer aqui uma LTB, uma LTA, por exemplo, tem uma LTAzinha aqui, uma LTA aqui, o mercado está trabalhando nela. Aí ele vai fazer isso aqui, ó. Ela tende a ser rompida. Então, se você pegar uma venda por aqui, ainda tem um contexto de quê? Da força de venda que tende a romper a LTA, já por ser uma força de venda, e você ainda tem um contexto de que essa LTA tende a ser rompida. Por quê? Uma LTA, uma LTB, um suporte, uma resistência fraca, ela tende a ser testada várias vezes, em um curto intervalo de tempo, e tende a ser rompida. Agora, aquela LTA, aquele suporte de resistência forte, ele raramente é tocado e tende a ser respeitado. Então você sempre vai fazer uma análise ali do contexto geral. A operação do V15 ela confluiu com o topo passado e a 61 da impulsão passada também, né? Eu fala. Então, a operaçãozinha a favor do V15 foi essa comprinha aqui. Ponto. Aí ela confluiu com o quê? Uma trap, né? Fez aqui uma bear trap, como eu ensinei pra vocês. E ele fez na região do suporte. Os vendedores acharam que o mercado ia cair, porém os compradores simplesmente queriam comprar mais barato. O mercado foi e retornou. Peguei aqui a volta a favor do contexto de volta em V, a favor do mercado bater esse topo por conta do volume alto em fim de movimento, nos mostrando uma exaustão do preço. E depois o preço subindo, ou seja, com volume alto, me mostrando uma ignição. Sempre que a gente tiver, pessoal, uma exaustão, ou seja, deixa eu fazer aqui no replay para vocês verem, ó. Ó, parem no volume aí de cada candle. Ó, de boa, beleza. Aí começou a cair com volume alto. Volume alto. Aí tocou no alvo de fibra com volume alto. Ou seja, tocou no... entendi o que você falou, Edu. Então, tocou no alvo de fibra com volume alto, com volume desse tamanho,
O que que significa isso? Pô, tocou no volume, no alvo de fibra com volume alto, então aqui ocorreu uma liquidação, uma troca de ordens. Beleza, então aqui é exaustão. Se o mercado fizer um candle de alta agora com volume alto também, o que que isso vai nos mostrar? Uma exaustão confirmada por uma ignição de movimento. Ó, candle de alta, volume alto, ou seja, ignição de movimento, força de movimento. E como o mercado caiu agudo, e está subindo também agudo, reto, agudo é reto, né? Então, caiu agudo, tá subindo agudo também. Então, o mercado tende a bater o quê? O seu topo. Tende a voltar em V. Voltar em V é o quê? Bater o seu topo, né? Se o mercado ele cai agudo, voltar em V é bater seu topo. Se ele sobe agudo, voltar em V é bater o seu fundo, é completar aqui o V, alinhar aqui as duas pontas. Também tinha contado da retração da fibra da pernada impulsiva. É essa pernadinha aqui. Deixa eu ver aqui, né? Fala. Sim. Da 6. Esse topinho aqui. Ah, tá. Cadê? Mas eu tô falando. Ah, tá. Você fala quando o mercado bateu aqui, né? Ah, sim. Ah, sim, sim. Sim, sim. É, bateu aqui, bateu quase uma 61 e tal. Regiãozinha de fundo aqui. Regiãozinha de fundo aqui. Um topo aqui atrás. É, acho que tava falando a compra em si, né? Porque a minha operação em si foi aqui, ó. Entendeu? Mas entendi o que você quis dizer, né? Que, tipo assim, uma alta troca de ordens é um ponto muito bom desse, né? Um ponto de compra até, que era uma região de topo, de fundo, a de Fibo, né? 50% da Fibo. E um alvo de Fibonacci também de baixa. Então, um alto volume aqui nessa região é o quê? É só pensar, uma alta troca de ordens, com o mercado caindo em cima de um ponto que é um alvo da queda. O que aconteceu ali? Troca de ordem, venda para compra, mercado começou a subir aqui, também agudo, como caiu anteriormente agudo. Ah, pô, se tivesse caído assim, ó. Aí não, aí você não teria contexto de volta em V. Agora o mercado caiu super agudo. Caiu agudo, ó, só caiu. O que que é cair agudo? Aqui, ó, subiu agudo, volume alto em topo, começou a cair também agudo, com volume alto de ignição. O que aconteceu? O mercado bateu fundo, voltou em V. Acontece isso bastante no Bitcoin, no índice, muito mesmo, ó. Aqui, mercado subiu agudo, volume alto aqui em topo, ó, volume acima da média, bem acima da média, um volume alto é um volume acima da média. O mercado começou a cair também agudo e começou a cair com volume altíssimo, ou seja, volume alto em início de movimento e ignição do preço, ou seja, força de queda, o mercado foi, voltou em V e bateu no seu fundo. É, até numa hora a gente teve uma volta em V também bem legal. Ó, olha que exemplo perfeito. O mercado foi, caiu agudo, caiu reto, caiu sem muito pivô, só foi, só caiu e chegou aqui ficou com volume alto. Volume alto em fim de movimento, troca de ordem. O mercado tinha caído bastante já, ficou com volume alto aqui. Ou seja, troca de ordem. Alta troca de ordem em fim de movimento, exaustão. O mercado começou a subir e confirmou essa exaustão. É sempre bom, né? É ideal que você tenha uma exaustão confirmada por uma ignição. Ou seja, mercado cai, volume alto, exaustão. Começa a subir com volume alto, ignição. Esse volume alto, esse volume de ignição, vai confirmar o que? A exaustão do preço, exaustão da venda, então vai indicar mais ainda a força de alta. Foi o que o mercado fez aqui. Caiu, volume alto, ó, na queda, fim de movimento, então exaustão. Começou a subir o candle de alta, ó, com volume também alto. Então, uma exaustão confirmada por uma ignição. Como o mercado caiu agudo e agora está com volume alto nesse ponto e começou a subir, ele tende também a subir agudo e voltar em V. O mercado foi, voltou em V, bateu aqui seu topo. E a gente tem, pessoal, um outro comportamental, e essa volta em V,
o 80% dessa volta em V, ou seja, vai traçar uma Fibonacci de retração na volta em V. O que, é que seria 80% dela aqui na Fib de retração? Ó, desse fundo é esse topo. Você vai ter aqui a 38, 50, 61. O 80% vai estar mais ou menos aqui. Vamos traçar aqui uma Fibo, por exemplo. Ó. Traçar aqui uma Fibozinha. 80% está mais ou menos aqui nessa região. Então, isso aqui é uma região, você vai traçar a região. Essa região, ela é uma região de interesse do preço. Caso o mercado volte aqui, como essa região, o preço está acima, essa região tende a ser o quê? Uma região de suporte para o preço. Ah, e se o mercado romper? Resistência. Então, o que o mercado fez? Veio caindo para quê? Buscando interesse, buscando liquidez aqui em 80% da volta em V. Tocou, subiu. Então, o 80% de o fechamento V, 80% de uma volta em V é uma região de interesse do preço, assim como um suporte e resistência. Todas as regiões são regiões de interesse. Suporte, região de interesse do preço. O preço tem interesse em buscar. Resistência também. E no caso agora que vocês aprenderam mais um suporte e resistência de uma volta em V, que é o 80% dela. O alvo, então, é o fechamento do V. Isso, o alvo é o fechamento do V. Se o mercado ele cai agudo, caiu agudo aqui, ficou com volume alto aqui em fim de movimento, exaustão. Para ser realmente uma exaustão, a gente precisa de uma ignição confirmando. O mercado começou a subir com volume alto. Então, exaustão na queda, depois de ignição da alta, o que vai acontecer agora? O mercado ele tende, né, a subir agudo também, voltando em V, batendo seu topo. Mas por que tende a subir agudo? Porque anteriormente caiu agudo. Da mesma forma, se ele subir agudo, ó, subiu agudo, volume alto aqui em topo, o mercado começa a cair com volume alto, ou seja, exaustão da alta e ignição da baixa. Exaustão da alta significa o quê? Correção da alta, então significa baixa. E a ignição, a força da baixa também significa força de baixa. Então o mercado, como ele subiu agudo, aqui nem tanto, mas é até uma volta em V, mas nem tanto, isso aqui não é tão agudo assim não. Agudo é esse aqui, ele cai agudo, subir agudo. Quando ele sobe agudo, começa a cair com volume de ignição, aí ele tende a voltar em V e bater aqui o seu fundo, ou seja, fechar o V, voltar em V. E a gente só vai ter essa interpretação de antecipação da volta em V quando anteriormente tiver ou subido ou caído agudo. No caso de uma volta em V para cima, ou seja, mercado cai agudo, tem que cair agudo, e volume alto aqui no fim de movimento, exaustão. Começou a subir, ignição. Ele começou a subir e anteriormente caiu agudo, começou a subir com alto volume, começou a subir forte, tende a voltar em V, bater aqui o seu topo. Se ele sobe agudo, volume alto aqui em topo, em fim de movimento, exaustão. Começou a cair, ignição, né? Começou a cair com volume alto, então ignição. Alta troca de ordens em início de movimento, ignição. O mercado começou a cair com volume alto, essa ignição vai confirmar a exaustão da alta, o mercado tende a continuar caindo e bater aqui o seu fundo, voltando em V. Então você evita operações de compra aqui, né? Se tiver aqui um topinho, você evitar comprar nesse ponto, porque o mercado tende a romper para poder fechar o V, né? Voltar em V e bater aqui o seu fundo. A entrada nesse caso é na velação da máxima do candle do meio nesse V. Não, a entrada você vai procurar algum ponto. Você vai procurar algum ponto. Por exemplo, poderia ter pego uma compra aqui, ou quando o mercado você tivesse voltado aqui. Ou então igual eu fiz, né? Para poder pegar a de mais cedo, peguei aqui na trap, ó, o mercado voltou para o suporte. Eu peguei a compra. Viu, pessoal? Ó, onde foi o meu ponto de entrada? Nessa volta aqui que o mercado fez. Juntou 50% do canal, regiãozinha de suporte, né? Antes era resistência, rompeu, virou suporte. E fez aqui uma bear trap. Uma bear trap, rompeu e retornou. Peguei aqui a comprinha a favor da volta em V. O mercado foi e bateu o seu topo. Pessoal, alguma dúvida sobre a aula de hoje? Tem mais coisas sobre volume financeiro, mas eu vou deixar para passar na próxima aula aí, para não passar, não ter muita coisa para vocês hoje. Aí a gente ainda tem sobre volume profile e tal. Nesse caso, a entrada nesse V pode ser atrelada à violação da troca de polaridade? Pode sim. Uma troca de polaridade no alvo de fibra, igual. Exatamente. Perfeito. Igual o mercado bateu aqui, troca de polaridade, poderia montar uma operação de violação na máxima e só para mínima. Né? Você vai achar um ponto de entrada, baseando-se em tudo que a gente aprendeu até o momento. Na verdade, o V não é um ponto de entrada, e sim reversão. Então,
não reversão, ele vai voltar, né? Voltar em V. Então, se ele vai voltar em V, bater topo, se você puder pegar alguma comprinha para poder surfar essa volta em V, é interessante. Entendeu, Rafael? Cara, qual seria o seu alvo da volta em V, na mais da primeira impulsão? É bater, é fechar o V. Então, você cai o agudo, o alvo é onde? O início do V, fechar em V. Ele subiu o agudo, o alvo é o quê? Voltar em V, bater seu fundo. É o início, né? É fechar o V. Sim, sempre que tiver contexto pra você pegar pra você ir a favor. Ah, mas e se o mercado só subir? Pô, talvez não deu entrada. Agora, se ele for cair agudo e for igual esse cenário, se tiver uma regiãozinha de suporte aqui, ele voltar a subir pro backzinho, você pode pegar uma compra a favor da volta em V. Mas a venda você vai ficar de fora, porque tende a voltar em V. E igual também o amigo falou, a troca de polaridade, perfeito. Igual o mercado fez uma troca de polaridade em cima do alvo de Fibo, em cima da resistência que o Eduardo falou, ó, topo, fundo, tinha aqui uma regiãozinha muito boa de resistência. O mercado foi rompeu isso aqui, de suporte, perdão, o mercado foi bateu aqui, fez uma troca de polaridade, né? Principalmente a troca de polaridade que ele fez ali no alvo de Fibo, né? Junto com esse fundinho aqui. Foi bem legal. Por que vem institucional? Está relacionado a grandes players, montando grandes posições. Não, vem institucional e está relacionado a um movimento de tipo de manipulação, né? O mercado ele cai agudo, ou seja, aqui é como se fosse um despejo. Aí a galera começa a comprar aqui, o mercado vai e volta agudo. Então, quem que tem força para poder dominar, fazer isso com o mercado? Grandes instituições, big player, por isso V institucional. E V15, porque no gráfico diário, quando você tem uma queda aguda, ela tende a parar onde? No 15º dia do mês. Aí tende a voltar agudo. Ou então, quando você tem uma alta aguda e chega no 15º dia do mês, você tende a ter uma baixa aguda e uma volta em V. Então é meio que o 15º dia tende a ser a quina do V. Fim do V. Pessoal, então essa aula de hoje, revisem ela, beleza? É muito importante revisar. E na próxima aula tem mais coisa para falar sobre volume financeiro, aí eu aproveito e faço uma revisãozinha com vocês para ficar bem show, beleza? Vou upar pra gente lá no... Vou upar pra vocês lá no Drive.